Programa da Fé. De volta à palavra original. Ouvintes, irmãos e irmãs, que o nosso grande Deus abençoe a todos no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Em Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 4 e 5, a Bíblia diz: quando a Deus fizere algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. O meu tema: o voto a Deus. O votar é bíblico. Muitas pessoas, precipitadamente, elas abrem sua boca para fazer voto a Deus. E o que é um voto? Eu te pergunto, o que é um voto? Voto é uma promessa, em termos voluntários, feito a Deus por uma pessoa. Então o voto é feito a Deus. Eu posso dizer que existe duas modalidades. A primeira modalidade é quando alguém está farto. É quando alguém está farto. E ele promete e faz um voto a Deus, sem pedir nada em troca. E ele já está abençoado. Ele promete, ele faz um voto. Então ele diz: Senhor, eu vou contribuir com uma quantia por 6 meses, por 1 ano, para uma programação de rádio, para uma oferta, um voto, para construir a igreja ou algo assim. Ele está prometendo a Deus. Ele fez um voto, não é para o homem. Ele fez um voto a Deus. A outra modalidade é quando a pessoa faz um voto para receber de Deus uma bênção ou uma ação de Deus daquele voto. Agora, quando votamos, Deus requer que paguemos. Note que a Bíblia diz em Eclesiastes, no seu capítulo 5, versículo 4 e 5, aonde a palavra de Deus diz: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes, do que votes e não pagues. E ainda em Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 21, quando votares algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em pagá-lo, porque o Senhor, teu Deus, certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Agora, eu quero alertá-los. Estamos vivendo em dias de homens maus. Homens maus, falsos profetas, falsos missionários, falsas missionárias, falsos pastores, evangelistas. E isto é cumprimento da palavra de Deus. Na
primeira carta de Timóteo, capítulo 4, a Bíblia diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Também na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, Pedro disse assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Negar o Senhor? Negar ao Senhor é negar a palavra. Você que está me ouvindo tem que convir que negar ao Senhor é negar a palavra. O Senhor disse, o Senhor Jesus disse em João, capítulo 7, verso 38, que quem crê em mim, como diz a Escritura, quer dizer, como diz a palavra. E Pedro disse em 1 Pedro, no seu capítulo 4, versículo 11, se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Não é segundo a palavra do homem. A Bíblia diz que é para falar segundo a palavra de Deus. Portanto, eu estou aqui vos falando a palavra de Deus. Agora, voltando ao voto. Quando fizer um voto, você deve pagá-lo. Aí que está a questão. Porque hoje a pessoa está doente, aí o pastor, o ministro da igreja, ou está muito hoje na moda, uma palavra chamada missionária, que não tem na Bíblia. Isto não tem nas Escrituras. Não existe esta palavra missionária na Bíblia. Mas a pessoa vai na igreja, quer uma casa. A pessoa quer uma cura. A pessoa quer uma libertação dela mesma ou de sua família. E aí ela faz um voto. Faz um voto que está garantido a sua cura, a sua libertação. Não é assim, ouvinte. Não é assim biblicamente. A pessoa quer uma cura, tem que fazer um voto de tantos reais. A pessoa quer uma casa própria, tem que fazer um voto de tantos reais para ser curado, de tantos reais para ter uma casa, de tantos reais para ter um emprego, de tantos reais, e reais, e reais, e vão enganando o povo. Irmãos e irmãs, ouvintes, precisamos ter mais conhecimento. Precisamos ter mais conhecimento. Oséias capítulo 4, versículo 6. A Bíblia diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Que coisa! É uma ladroagem,
é um estelionatário espiritual, são mercenários. Ninguém tem que fazer voto para ser curado, ninguém tem que fazer voto para casa própria. Não, não. A cura já foi promulgada lá no Calvário. Porque você não lê sua Bíblia, Isaías, capítulo 53, verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava com ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E em Mateus capítulo 10, verso 8, o próprio Jesus disse: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. De graças recebestes, de graças dai. Que coisa! A Bíblia diz que é para nós dar de graça. Os mercenários têm que cobrar a cura. Que coisa enganadora! Não temos que pagar por nenhuma bênção antecipada. Eu vou mostrar que o voto é bíblico e não se paga voto antes de receber a bênção. Já pensou? Se nós aplicássemos isso nesses falsos, nessas falsas, eles teriam que dar seus pulos para abençoar o povo. Vamos lá. Vamos ver alguns exemplos bíblicos, exemplos da Bíblia. O voto de Jacó. Gênesis capítulo 28, versículo 20 e 21. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Deus não pede para ninguém votar, ouvinte, mas se votar tem que pagar. Lembra do que está escrito em Eclesiastes capítulo 5, versículo 4 e 5. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votes e não pagues. Voto não é dízimo. Não, não, não. Em Gênesis capítulo 28, verso 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Dízimo é dízimo, e voto é voto. Voto é algo que não é dízimo. Dízimo é bíblico. É seus 10%, é a 10ª parte. Mas o voto, quando você faz um voto a Deus, você deve cumpri-lo. Está vendo? Isto aqui é Bíblia. Portanto, é a verdade. E contra a verdade não existe argumentação. Nós ainda vamos para o voto de Jefté. Juízes capítulo 11, verso 30 e 31. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta de minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Todos nós conhecemos que o voto foi pago, porque Deus deu a vitória a Jefté. Outro exemplo, o voto de Ana. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva,
não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da tua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Você sabe o que aconteceu com Ana? Ela engravidou-se, ela teve um filho, Samuel, que foi profeta, e depois de desmamado, ela levou ao templo, cumprindo o seu voto a Deus. Portanto, esse negócio de estar dando dinheiro para falsos pregadores, falsos missionários, missionárias, falsos homens de Deus enganando o povo, praticando estelionato espiritual, mercenários, vocês têm que dar as costas para esse tipo de pessoa. Vocês têm que dar as costas para esse tipo de negócio e ganhar conhecimento na palavra de Deus. Abandone esses falsos guias. Você sabe o que a Bíblia diz? São cegos guiando cegos, e um cego guiando outro cego. Ambos cairão ao buraco, cairão à cova. Em Mateus 15, versículo 14. Abandone falsos guias, mercenários. Dá vergonha de saber que tem pessoas usando o nome de Deus para tirar dinheiro do povo, das pessoas simples. Por que você não vai trabalhar, vai limpar roça, vai cortar lenha, carpir quintal? Pare de enganar as pessoas. A oração é de graça, a cura é de graça. Deus deu tudo de graça para nós. Recebemos de Jesus de graça, e de graça damos aos que precisam. Leia comigo Mateus capítulo 10, verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. De graça, a Bíblia diz, de graça recebestes e de graça dai. Que o nosso grande Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.